Importância fundamental dentro da homeopatia. Então, o professor Walter Garmatei, mais uma vez vai estar conosco, nesse dia 15 de dezembro, e esperamos que ele esteja conosco ainda muitas outras vezes, mesmo gravando as aulas dele, muito mais elas são quando ele está aqui no corte. Bom, exatamente isso. Vim aqui para falar sobre gastrite. O sufixo "iti" atualmente indica inflamação. Então, quando nós falamos em gastrite, todo mundo está pensando que se trata de uma inflamação do estômago. Não, a questão é o seguinte: "iti" é o feminino de nosos, que significa doença. Então, gastrite, como qualquer coisa terminada em "iti", é a denominação que se dava antigamente para indicar doença do estômago, ou hepatite, doença do fígado e assim por diante. Não é? Só depois da sistematização das moléstias é que se convencionou aplicar o sufixo "iti", indicando inflamação. Então, quando nós falamos em gastrite, nós não estamos falando em inflamação do estômago. Mas, até certo ponto, tem uma certa razão, porque, às vezes, o indivíduo que tem gastrite tem dor no estômago. Dor é um dos sintomas cardeais da inflamação. Vocês sabem que a inflamação se caracteriza por 4 sintomas cardeais: o rubor, o tremor, o calor e a dor. Muito bem. Então, às vezes, note bem, o indivíduo tem dor no estômago. Às vezes. Bom. Mas as suas manifestações são muito variadas. É que eu digo, às vezes o indivíduo tem a dor. Outras vezes ele tem aquilo que ele chama de azia. Então, parece uma sensação de ácida, desagradável, que sobe aqui ao longo do esôfago. Outras vezes tem irritações muito frequentes. Outras vezes, às vezes tem todas elas ao mesmo tempo, ou variadas de um caso ao outro. Muito bem. Porém, a maioria dos indivíduos não apresentam nada, mas apresentam outras coisas que nós vamos explicar, mostrar logo mais. Bom, então é o seguinte: o que a patologia nos mostra? Então vamos ver. Vamos começar. Onde que aparece? Não sei. Aqui, estou lhes apresentando um estômago mais ou menos normal, hein? Porque pelas minhas mãos já passaram mais de 100.000 autópsias, desde embriões até indivíduos com 130 anos. E não sou capaz de lhes mostrar um estômago normal. Logo mais eu vou lhes explicar por quê. Mas esse aqui pode ser considerado mais ou menos normal. Então, essa parte que vai desenvolvida aqui é o chamado corpo do estômago. Estão vendo as pregas da mucosa, que são em número de 4 ou 5. Então, vamos calcular, estão vendo aqui: 1, 2, 3, 4 e 5. Uma coisa aqui. Depois, a parte que separa essas duas partes do corpo, do
do estômago, é uma parte mais lisa, completamente lisa, tá vendo? Que é chamada rua do estômago. Então os alimentos que vêm aqui pelo esôfago, quando chegam aqui, seguem pelas ruas do estômago e vêm parar aqui, que é o antibiótico. Muito bem. Agora vamos ver a histologia. Vamos ver. Está aqui com a lupa, menor para ver. Aqui nós temos a musculares mucosa, né? E aqui a mucosa. A mucosa tem um revestimento por epitélio prismático, mucoso, e depois se seguem as glândulas. E entre elas aquilo que comumente se chama tecido conjuntivo. Ou melhor, simploriamente se chama tecido conjuntivo. Vamos ver? Agora um momento um pouco maior. Estão vendo aqui o revestimento, aqui o epitélio prismático. E depois as glândulas. Já mesmo com esse pequeno aumento, podem ver que existem células claras e células mais escuras. Aqui. Vamos. Então agora aqui com um aumento um pouco maior ainda. Veja as células grandes e estas células pequenas. Assim é constituída a mucosa do estômago. E entre eles aqui os capilares. Entre as glândulas capilares. Muito bem. Vamos ver aqui, hein? Então agora, em branco e preto, vejam bem. Essas células claras e essas outras escuras, pequenas e escuras. Então, nos livros de medicina dizem que estas células grandes e claras secretam o ácido clorídrico. E estas células pequenas, que estão entre as células grandes e claras, secretam a pepsina. Nada mais errado do que isto. Glândula não secreta nada. Essas células grandes e claras contêm os sistemas enzímicos que catalisam a reação para a produção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é formado à custa do cloreto de sódio. Cloreto de sódio que ou vem com alimentação ou é fornecido pelos próprios tecidos. Então, estas enzimas catalisam esta reação química. O ácido carbônico do sangue, que vem aqui dos capilares que ficam entre as glândulas, entra em reação com o cloreto de sódio. E forma-se então ácido clorídrico e carbonato de sódio. O carbonato de sódio então volta para o sangue. Vejam bem que coisa importante, hein? Acho que nós vamos parar esse livro. Pode queimar. É uma lei de química, isso é uma lei, tanto que não tem exceções, que nas reações é sempre o ácido forte que desloca o ácido fraco. Então é o seguinte, no laboratório nós produzimos ácido clorídrico de que jeito? Fazendo agir o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, sobre o cloreto de sódio. Aí então nós vamos obter ácido clorídrico e sulfato de sódio. Muito bem. Mas obter ácido clorídrico partindo de um ácido tão fraco como é o ácido carbônico, que não existe
em liberdade na natureza, devido à sua extraordinária fraqueza, isto só acontece na biologia. Lembra? Porque na biologia, tudo é realizado através de enzimas. E enzimas são os catalisadores das reações bioquímicas. Então agora compreendem por que aqui no estômago se pode formar o ácido clorídrico. Porém, esse ácido clorídrico não é formado às 24 horas do dia, não, viu? O ácido clorídrico só é produzido em presença de determinadas substâncias. A carne, o leite e os ovos. Ponto. De modo que o indivíduo que come feijão e arroz só acha que não produz ácido clorídrico, mesmo que tenha o melhor estômago do mundo. Então é por isso que a alimentação tem que ser sempre variada. Não pode ser assim tão simplória. O indivíduo comer feijão e arroz e achar que está alimentado. Não, senhor, não está nada alimentado. São essas substâncias somente a carne, particularmente a carne de vaca, que já produz ácido clorídrico. Leite e seus derivados como queijo e os ovos. Muito bem. Então, e aquelas células pequenas que eu lhes mostrei aí, não secretam, não produzem a pepsina, produzem o pepsinogênio, que é uma enzima sem função. Ela se transforma em pepsina em presença do ácido clorídrico. Muito bem. E o que é que faz tudo isso aqui? Que importância tem? Que importância tem? Muito simples. A pepsina, e em presença do ácido clorídrico, transforma as proteínas em albumoses e pectionas. É só isso que faz o estômago. Oh, mas uma coisa tão complicada assim, para só fazer isso, transformar as proteínas em albumoses e pectionas, então era bom que todos soubessem o seguinte: o tóxico mais violento que existe sobre a Terra são as proteínas. Então as proteínas precisam ser desnaturadas. Então a primeira fase dessa desnaturação é a transformação delas em albumoses e pectonas. As albumoses e pectonas são completamente inativas. Tá vendo? Por isso que o Padre Eterno fez uma coisa tão complicada assim no nosso estômago, viu? Foi só para isso, para transformar as proteínas em albumoses e pectonas, mais nada. Muito bem. Então depois isto vai para o duodeno. Aí no duodeno chega o suco pancreático e a bile. O suco pancreático é produzido às 24 horas do dia, porém completamente inativo. Ele contém as enzimas para a digestão das albumoses e pectonas, dos glicídios e das gorduras, porém em estado de proenzima, de modo que o suco pancreático é absolutamente inativo. Entenderam bem? Ele só se torna ativo em presença de pH igual a 2, quer dizer, presença do ácido clorídrico, que foi produzido pela ingestão da carne, do leite, ou seus derivados como queijo
e os ovos. Muito bem. Então, vejam bem, a função do estômago é somente esta. Muito bem. Isso é o estômago normal. Acabei de mostrar aqui. Agora, esse estômago geralmente não é normal. Então ele pode apresentar-se alterado, e essa alteração é que tem o nome de gastrite. Então, vamos seguir. Então agora vejam bem, esse outro caso. Ele mostrou o estômago e ele disse que era mais ou menos normal. Agora veja aqui, olha. A riqueza e o desenvolvimento de pregas que apresenta. Além disso, essas pregas que estão vendo aqui, ó, são de aspecto granuloso. Isto é que é chamado estado ou aspecto mamelonado. Então, isso que estão vendo aqui, que essa exuberância de pregas da mucosa, isso tem o nome de gastrite hipertrófica. Vamos seguindo? Aqui o outro caso, olha aqui, veja aqui, até a rua do estômago, que normalmente é lisa, está vendo aqui, ó? Tem 3 ou 4 pregas aqui, está vendo aqui? Essa enorme riqueza de pregas. Aqui está o esôfago, aqui estão as pregas todas, e aqui nesse caso, também o duodeno tem uma grande riqueza de pregas, constituindo então a duodenite. Seguinte. Bom, isso aqui é uma peça cirúrgica, porque tem diversas fotografias de peças cirúrgicas que eu trago sempre, mas aqui de pé, de prego, porque senão todo mundo vai dizer, bom, mas esses casos que se apresentam aí são casos de autópsia. E na autópsia, quer dizer, ele estava morto, ele morreu, então é claro que o caso era grave. Não, isso aqui é peça cirúrgica, aí, mesma coisa. Vamos seguir. Veja esse outro caso aqui, tá vendo, Alex? A riqueza de prega e aqui o aspecto mamelonado todo aqui. Muito bem, vamos seguir. Aqui é a mesma coisa, aqui não se vê o estômago, não se vê nada. São todas as pregas, olha aqui. Aqui é uma peça cirúrgica. Então, vendo aqui a riqueza de prega e depois o resto tudo completamente liso. Aí. Veja aqui. Aqui a grande riqueza de prega e essa cor escura, negra que está aqui, é devido à hemorragia que aqui se processou. E aqui no duodeno tem a úlcera. Está aqui a úlcera. Então, seguinte. Agora aqui, veja esse caso aqui. Praticamente não tem forma nenhuma de estômago. Vendo aqui as pregas, todas as riquezas de pregas e o aspecto aqui mamelonado. Olha aqui. E veja esse outro caso aqui, então. Eu já mostrei essa fotografia para a colega. Então, quando eles pegam a fotografia, eles logo vão perguntando, mas o que tem esse cérebro? É claro, aqui não é estômago. E veja o aspecto mamelonado, que coisa mais escandalosa que está tudo isso aqui. De fato, não se pode reconhecer estômago aqui. Bom, muito bem, vamos seguir. Em certos casos, a gastrite tem esse aspecto aqui, olha. Tudo assim. Vamos ver isso com maior aumento. Não vi? Não é verdade. Parece ventosas. Por isso aqui isso é chamado gastrite ventosa de polvo. Você não é uma gastrite? Algum tempo escandalosa, não é isso? Muito bem. Então, agora vamos seguir. Bom, agora nós vamos ver o aspecto histológico disso.
Então ela está aqui com a lupa também. Vejam bem, as glândulas são todas glândulas mucosas. Veja o seguinte, aqui, um folículo linfóide. O estômago normalmente não tem folículos linfóides. Folículo linfóide faz parte do intestino. Vamos seguir? Aqui agora, focalizando o bebê. Está aqui o revestimento, aqui e aqui, vê, são glândulas mucosas. Olha aí. E, é claro que o tecido intersticial aqui tem uma grande riqueza de células. Vamos seguir? Vai lá. Aqui está aqui o muco recobrindo aqui a superfície e aqui as glândulas. Veja que são todas glândulas mucosas. Olha aí, tá? Vamos ver. Então sempre é a mesma coisa. Está aqui o muco e aqui as glândulas mucosas todas. Vamos ver. Vejam bem aqui. Aqui, superfície, todas as glândulas mucosas. Vocês até se apresentam dilatadas, porque o muco não pode ser eliminado para o exterior. Vamos ver. Olha aí, exatamente. Aqui, está vendo a dilatação das glândulas? Olha aí. E as glândulas todas produzem grande produção de muco. Aqui é a mesma coisa. Aqui todas as glândulas mucosas. E aqui já está a profundidade da mucosa, mostrando sempre as glândulas mucosas. Então agora aqui com uma lupa, para ver, aqui as glândulas mucosas todas e os folículos linfóides. Olha aí. Aí, está vendo aqui? As glândulas mucosas e os folículos linfóides. Conforme existe, folículo linfóide existe no intestino, não no estômago. E aqui vai mostrar certos casos, né? Vejam bem, aqui está a muscular de mucosa, que é o limite da mucosa, e as glândulas aqui da profundidade, todas elas com grande produção de muco. Aqui, exatamente a mesma coisa. Aqui a muscular de mucosa, e aqui as glândulas todas aqui. Que vão até a profundidade, assim, glândulas mucosas. Muito bem. Aqui, mesma coisa. Muscular de mucosa aqui, e as glândulas aqui, todas elas glândulas mucosas. Muito bem. Bom, o que eu lhes mostrei aqui? Foi exatamente isso que está aqui. Isso aqui é um corte de intestino. Não é daqui? O intestino é constituído pelas glândulas mucosas assim. Olha. Assim. Olha aqui, essa é um pequeno aumento. Aqui. A muscular mucosa aqui e as glândulas mucosas todas aqui. Isso aqui é o intestino. Então é o seguinte, o estômago apresenta a estrutura do intestino com a assim chamada gastrite. Muito bem, olha aí. Bom, aqui para mostrar essa particularidade, nós vamos aqui na profundidade com não só a secreção mucosa, como também no tecido intersticial nós temos células, linfocitos e plasmocitos, etc. E vamos ver o seguinte. Bom, aqui nós temos bastante importância. Você gostou daqui sempre as glândulas mucosas? Você pode seguir. Eu devo escrever aqui. Está vendo esses elementos vermelhos todos aqui, ó? Isso aqui são os corpúsculos de Russell. Corpúsculo de Russell é uma transformação do plasmocito. Nos livros de patologia comum, dão isso aqui como um exemplo de alinização intracelular. Na realidade, isto não é de alinização. Essa acidofilia que o plasmocito
apresenta. Nesses casos, é devido à grande riqueza em anticorpos. Bom, isso não ia ter vindo antes de importância. Para mostrar que a glucose, as glândulas, até aqui na profundidade, as glândulas todas estão. Vamos sim. Sempre a mesma coisa, está invertida. Mas não tem problema. Mostrando sempre as glândulas do glucose e aqui a muscular do glucose. Continuar. Exatamente. Mostrando as glândulas mucosas todas, a riqueza em linfocitos e plasmocitos, como os respectivos corpúsculos de Lucella aqui, em redondinho, como eles estão. Mesma coisa que é os corpúsculos de Lucella aqui, e as glândulas mucosas. Bom, aqui um aspecto geral, isso aqui é um caso da chamada gastrite hemorrágica. Está vendo aqui? Essa aqui é uma gastrite que o indivíduo apresentou assim. Bom, então é o seguinte. Agora, mostrar o tecido intersticial, que conforme eu disse, nos livros de medicina, isso está com o nome simplório de tecido conjuntivo. Não tem nada de tecido conjuntivo, não, viu? Vejam bem, aqui é uma impregnação pela prata. Então, essa aumenta era aqui. O estômago, fica assim impregnado pela prata, porque isso aqui são fibras de vesiculina. Então, é isso que esse tecido intersticial do estômago é o tecido retículo endotelial. Então, é por isso que normalmente aqui existem também os chamados linfocitos, que na realidade não são linfocitos, mas são microendocílios, que, conforme a necessidade, eles se transformam em leucocitos nas células grandes, como também tem as células grandes e células endoteliais. O tecido retículo endotelial, a função dele é a função do metabolismo intermediário. É ele que realiza todo o nosso metabolismo. E funciona sempre de célula a célula através do tecido reticular. Então é o seguinte, uma coisa que é apreendida pelo tecido reticular endotelial aqui, por exemplo, suponha que o indivíduo comeu alguma substância que alguma coisa que contenha iodo. Pode apenas um esquema aqui, né? Bom, se a tireoide, por exemplo, estiver necessitando de iodo, ela manda uma mensagem ao tecido retículo endotelial. Então, esse tecido retículo endotelial fica sabendo que a tireoide está precisando de iodo. Então, decompõe essa substância que contém o iodo, apreende e vai passando para a célula vizinha, e vai indo de célula para célula. Então esse iodo vai chegar lá na tireoide mais ou menos dentro de 10 dias. O metabolismo não é uma coisa tão simplória como se fala nos livros de medicina, não. É uma coisa um pouco bastante complicada, viu? Porque tudo isso aí precisa de uma função de revisões por parte do organismo, compreende? Ele não vai mandando para os órgãos qualquer porcaria que caia por aí, não, viu? Bom, então se a tireoide não estava precisando de iodo e por conseguir o tecido retículo endotelial não recebeu nenhuma mensagem, então esse iodo é eliminado. Então vejam bem o seguinte, por que a gente vai encontrar o iodo na tireoide? Não vai aqui no estômago, não vai encontrar iodo nenhum, não. Porque está dentro da célula do tecido retículo endotelial. E é claro que não é o iodo em substância, é um composto de iodo que vai sendo lentamente decomposto pelas outras células que vão recebendo essa substância. Vamos? Então agora, aqui, com maior aumento. Está vendo aqui? O tecido retículo endotelial forma essas cápsulas, as glândulas. Todo esse branco que está aqui dentro é ocupado pela glândula. Então a glândula
funciona em simbiose com o tecido retículo endotelial, que por sua vez funciona em simbiose com a glândula. Vamos ver. Então agora, veja o seguinte, o que acontece numa gastrite. Entendeu? Veja a riqueza de tecido retículo endotelial. E aqui, as glândulas estão assim. Vamos seguindo. Parte mais profunda. Veja a riqueza de tecido retículo endotelial. Isso aqui é um mecanismo de defesa do organismo para compensar a anomalia do estômago. Muito bem. Só vamos parar. Muito bem. Então, é o seguinte, o estômago, quando apresenta essa exuberância de prega, mucosa, tem o nome de gastrite hipertrófica. Muito bem. E esse aspecto que eu lhes mostrei, que é o aspecto do intestino, nos livros de medicina, que é claro que são escritos por médicos, dá o nome de metaplasia intestinal. Por quê? Porque, para os médicos, cada indivíduo, todo indivíduo, nasce com todos os seus órgãos absolutamente perfeitos. Agora, durante a vida, sabe como é que é? Não, as ações ambientais é que atrapalham tudo. Isso, principalmente em livro americano, é uma beleza, porque eles querem mostrar exatamente nos seus livros que todos eles são absolutamente perfeitos. Os dólares todos que eles costumam, é claro que eles compram a perfeição, como não? Porque é uma coisa que eu não sei o que acontece, que só custa medicina em indivíduos de uma ingenuidade. Parece que eles não saem da idade de 5 anos. Permanecem toda a vida nessa idade. Então, quer dizer, o indivíduo nasceu, são perfeitos. Agora, durante a vida, o que acontece? O álcool. Está vendo? O indivíduo bebe, então tem gastrite alcoólica. Ele não é fácil de medicina. Mas o indivíduo não bebe, nunca bebeu na vida, nunca tomou bebida alcoólica. Como é que é isso? Esse é gastrite. Então é o café. Vejam quantos trabalhos os americanos produzem mostrando a gastrite produzida pelo café. Porque eles não produzem café, quem produz café é o Brasil. Se eu importar café do Brasil, não o café produz a gastrite. Mas o indivíduo também nunca tomou café na vida, como é que é isso aqui? Então é o fumo. O fumo produz a gastrite, mas também esse indivíduo nunca fumou, como é que é isso? Então é o chato. Essa espécie de medicina que todo mundo faz, porque se um imbecil sacou que a gastrite é alcoólica, ou que é produzida pelo café, ou que é produzida pelo fumo, é claro que ele tem que repetir. É que eu digo sempre, isso é a corrente da felicidade. É um imbecil que está com uma estupidez qualquer, e os outros que são mais imbecis ainda repetirem. E não se sai daí mais coisa nenhuma. Bom, a questão é o seguinte, eu mostro, tá vendo o estômago com essa riqueza de prega, essa coisa? O estômago deve ter nascido. Como é isso? Bom, vai ver que a mãe dele vivia muito, né? Ele viveu dentro do álcool, ele não ficou para a e vai por aí afora. Quer dizer, a gente só vê palhaçada não. O que é isso aqui? No desenvolvimento embrionário, o aparelho digestivo é intestino, ponto. Em determinado momento começa a diferenciação de todas as partes do aparelho digestivo. Então, aí vai se formar, vai iniciar o esôfago, o estômago e as diversas partes do intestino, assim como se formam as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. É tudo inicialmente intestino. Então, isso que eu te mostrei aqui,
é o intestino primitivo que parou numa das suas fases de desenvolvimento. Isto se transmite hereditariamente e se transmite em caráter dominante. Entenderam bem? É por isso que é muito difícil eles mostrarem o estômago normal. Porque praticamente eu acho que não existe nenhum indivíduo sobre a Terra que não tenha sua gastrite. Porém, não se esqueçam que tudo aquilo que é genético obedece a diversos outros fatores, como, por exemplo, aqui a transmissão é dominante. Por conseguinte, todos os indivíduos a têm. Está bem. Porém, depende ainda da penetrância da expressividade. Então, é por isso que nós vamos, devido à expressividade, nós vamos encontrar um indivíduo que se queixa do estômago. Agora, nós vamos encontrar uma porção de indivíduos que tem a mesma gastrite, exatamente, tal e coisa, mas que não se queixa do estômago. Por quê? Porque a expressividade é baixa. Mas então nós vamos ver, por exemplo, o seguinte, olha. É muito difícil encontrar-se uma mulher que na semana que precede a menstruação não apresenta fenômenos gástricos ou digestivos, ou intestinais, enfim, dos aparelhos digestivos. É muito difícil encontrar-se uma mulher que, no início da gravidez, não apresente aquelas perturbações digestivas, por vômitos, essa coisa toda. Às vezes os vômitos são de tal modo intensos e incoercíveis e é obrigado a interromper a gravidez. Tá vendo? Quer dizer, ela não sabia que tinha gastrite, não fica sabendo nessas ocasiões. E vai por aí afora. Então é o seguinte: há indivíduos que, devido à sua gastrite, não aproveitam convenientemente os alimentos. Então, esses indivíduos estão sempre devendo. Ora, como o nosso organismo precisa diariamente de 3.000 calorias no mínimo, e esse indivíduo não consegue produzi-las, na primeira ocasião que ele tomar uma bebida alcoólica, ele vai se sentir tão bem que não larga mais. Então, no dia que nós descobrirmos a gastrite, que pode ser na autópsia, pode ser não de outro modo, que é numa gastroscopia ou qualquer outra coisa, então essa gastrite é alcoólica. Não, ele é alcoolista por causa da gastrite. Entendeu? Porque o indivíduo com seu estômago normal, estômago bom, não é alcoolista, não. Então, o indivíduo que tem a sua gastrite, mas de certa penetrância. Então, aquele caso que eu mostrei aqui que parecia cérebro, é a gastrite hipertrófica de penetrância 100%. Esse está imediatamente roubado, não deu. Porque não deu o que fazer. O que acontece, geralmente, na população, a gastrite é de baixa penetrância. Então, que eu disse, aquele primeiro estômago que eu lhes mostrei, eu mostro como um estômago normal, porém, digamos dizer, aparentemente normal. Aqui é uma gastrite de baixa penetrância. Muito bem. Então, é o seguinte, o indivíduo com esta gastrite não desnatura as proteínas convenientemente. Então essas proteínas vão funcionar. Funcionam como o quê? Funcionam como antígenos. E por conseguinte o organismo se defende produzindo os anticorpos. Ora, o organismo tem meios de se defender dessas imperfeições por meio dos fermentos protetores. Então esses fermentos protetores vão agindo sobre
estas proteínas não convenientemente desnaturadas, ou mesmo não desnaturadas. Então, mas chega um determinado momento que esse sistema defensivo se esgota, porque são enzimas sendo solicitadas as 24 horas do dia, chega um belo dia que ela se esgota. Então aí vem uma sintomatologia, umas manifestações que variam consideravelmente. Pode ser essas manifestações a custa do próprio estômago, mas pode ser a custa do intestino, pode ser a custa do fígado, pode ser a custa do sistema nervoso, a custa dos músculos, ou do coração, ou do que quer que seja. Então, a sintomatologia é infinita. Pode manifestar. Então, esses são os fenômenos de hipersensibilidade. Essas coisas têm muita importância de se conhecer e de saber, exatamente por isso. Viu? Porque deve se dar sempre o ato político. Sempre. Não é? Para corrigir exatamente a característica que o indivíduo apresenta. Muito bem. Então, veja o seguinte. Nos livros de medicina, que a medicina é muito fácil. O indivíduo tem a gastrite hipertrófica, e, às vezes, ele tem úlcera também. Terá úlcera. O que é a úlcera? A úlcera é um fenômeno de artrite. Fenômeno de artrite, eu sabe perfeitamente, eu já falei aqui, foi uma experiência feita por